Vamos para mais um podcast da Associação Brasileira dos Advogados, a ABA, no primeiro Congresso Internacional de Direito Médico, da Saúde, Bioética e Direito dos Autistas. E agora a gente vai conversar com duas pessoas especialistas na área do direito do autista. Então, sejam muito bem-vindos, Dr. Mauro Lins e doutora Viviane Landim. É um prazer recebê-los aqui. Prazer é nosso, né? Nesse grandioso evento que está acontecendo aqui na ABA. Então, levar informação para o maior número de pessoas, ter um congresso presencial que a gente estava precisando, né, Carla? Depois de muito tempo de eventos online, live, seminário, tudo online, um evento presencial tem o seu valor, né? Sem dúvida, sem contar, né? A gente se fala tanto por WhatsApp, por online e tudo mais, estar aqui é muito melhor. Para mim, além de um grande prazer, uma necessidade, essa união de conhecimentos, a parte do direito, a parte médica. Eu acho que com isso a gente tem um 2+2 que vai virar 5, até um 2+2 que, ao invés de 4, vai virar 40, porque o benefício é para a sociedade. Que bacana. Vamos lá, hoje, né, nosso primeiro convidado só um médico, né? Nós tivemos aqui uma médica também advogada, mas legal. Como o doutor vê... Não, primeira coisa, doutor Mauro, sua especialidade. Então, eu sou médico pediatra pela Universidade Federal Fluminense e neuropediatra pelo Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz. Atualmente, a minha área de atuação é dentro da neuropediatria, não faço mais pediatria. Ah, bacana. E como médico, como é que o doutor enxerga esses desafios jurídicos que surgiram, sobretudo, há algum tempo, né? Mais próximo, mais recente? Sim, é uma novidade na prática médica e que trouxe grandes benefícios. Eu até falei que a motivação para estar aqui hoje, eu sou convidado para vários congressos, muitos na área médica, e até dei preferência porque eu preciso de vocês. Eu preciso dos advogados nessa atuação para que as famílias tenham acesso a tratamentos que de outras formas eles não teriam. E são tratamentos muito bem indicados, com base científica e também baseados em nossa experiência. Então, é uma novidade muito aguardada, porque muitas vezes a gente realmente, eu tenho a prescrição, eu tenho o conhecimento, mas eu não tenho quem consiga efetivar isso para as famílias. E com essa interação com advogados que eu tenho com vários advogados, advogadas, a gente está conseguindo levar isso em frente e o resultado é fantástico, que eu tenho testemunho no consultório das famílias chegando e contando a transformação de vida, como a criança melhorou, como o paciente melhorou e todo o impacto que isso gera para a família e, em consequência, para a sociedade. E assim, hoje... Não, antes disso, em que momento... Vamos aproximar aqui. Em que momento o senhor descobriu, falou assim, olha, um advogado pode me ajudar? Então, foi há um tempo atrás, quando, na verdade, eu estava atendendo uma criancinha, né, a paciente, que a mãe era advogada. E ela tinha falado dessas possibilidades, então eu elaborei um laudo que ela ficou assim, eu nunca vi laudo assim, porque eu fiz um laudo mesmo com referências bibliográficas, provando por A mais B, mostrando a necessidade de tudo. No mesmo dia ela ligou agradecendo, elogiando, e eu vi que as coisas começaram a acontecer. E os pacientes começaram a ter acesso aos tratamentos. Isso me motivou para reunir mais informações, tentar aprimorar meus laudos, e às vezes eu faço assistência técnica de perícia para as famílias, ajudo nos quesitos, na quesitação, tudo isso. Então, eu gosto, me dá prazer. E é interessante, porque foge um pouquinho, senão fica sempre, os dias se repetem, é só o mesmo conhecimento, e eu acho que a mente humana ela tem que abrir para novos conhecimentos. Então, eu gosto muito. Que legal, que legal. E claro, né, doutora Viviane também deve ter o outro lado, né, como advogada, ter que entender a área médica. Como a gente fala, né, converso muito com o doutor Mauro, primeiro acesso negado do autista, na verdade, desde o diagnóstico, né? Começa-se num consultório médico e precisa de um bom médico para que dê a avaliação correta e feche o diagnóstico. Lembrando que o autista, ainda que não tem um diagnóstico fechado, ainda que investigação, ele também tem os direitos.
Mas é uma parceria que precisa estar presente, advogado e médico. Essa relação é necessária, principalmente quando a gente fala de relatório médico. Precisa ser bem fundamentado, com as necessidades, as evidências científicas, isso tudo precisa constar nesse laudo. Então, é uma parceria realmente que todos ganham. E aí a família ganha, a criança ganha, o médico ganha e o advogado ganha. Porque, como a gente fala, né, é uma ciranda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Se essa ciranda não tiver um segurando a mão do outro, ela não acontece. Então, realmente, a gente precisa do primeiro passo, que é os pais buscarem o diagnóstico. O segundo passo, buscar um médico onde possa buscar esse tratamento. E caso seja negado, tanto na saúde pública quanto na saúde privada, que a gente sabe que hoje o SUS é sucateado. Na verdade, a gente não estou falando mal do SUS aqui, tá? Não estou falando mal do SUS. Há uma falta... Tem as suas falhas. Tem as suas falhas. Não há profissionais especializados no SUS e também não há profissionais especializados nas operadoras de planos de saúde, porque a demanda é grande. Então, realmente, a gente precisa fazer esse compasso, né? Então, essa união, né, entre relação médico-advogado muito concisa e próxima, porque a gente realmente precisa dessa parceria. Doutora Viviane, para quem não sabe, especialista em direito dos autistas, né? E confesso que, na minha opinião, uma grande referência, até pela consciência e pela excelência com que faz o trabalho. Né? Obrigada. De fato, para mim, é uma das pessoas que, se eu precisar saber de algo, é com ela que eu vou. Obrigada. Eu vou falar. Mas aí eu quero saber como é que o direito dos autistas chegou na sua mão. Como é que ele chegou? Porque o autismo bateu na porta da minha casa. Eu tenho um primo que hoje ele tem 15 anos e tem um diagnóstico de autismo. Na época, minha tia ficou, inclusive, em depressão, não aceitava o diagnóstico, por isso que eu falo. Os pais precisam, a partir do diagnóstico, com essa relação médico-paciente, precisar aceitar para que essa criança consiga ter evolução no seu prognóstico. E foi por conta disso que eu comecei a estudar. Aí eu comecei a estudar porque eu comecei a perguntar o que é o autismo, o que acontece, quais são as causas, e eu comecei realmente a estudar. E aí depois a gente começou a buscar o acesso à saúde, que é o primeiro direito negado, e o segundo é o acesso à educação. Hoje nós tivemos um outro colega aqui no podcast falando que não é só o autista, é a família que é doente, fica doente. É isso mesmo? Qual é a sua experiência Sim, dentro com certeza absoluta. Então, até um índice de estresse pós-traumático nessas famílias, para quem tem a estatística, de mais ou menos 1/3 das famílias. É mesmo? Com condições importantes. Muitos pais com depressão, quando eu falo pais, mãe e pais, inclusive foi no ano de 2016, tive 4 mães que infartaram, 3 indo a óbito, nessa faixa entre 30 a 40 anos, por todo o estresse, por toda a confusão, por estarem perdidas sem uma orientação e a enorme frustração de quererem proporcionar mais aos filhos e não saberem como ou não terem como. Então, isso ocorre. Então, tem até estudo antigo que às vezes eu colocava nos laudos mais antigos, aí a gente muda, faz mais objetivos, que a experiência de um familiar, do pai ou da mãe, principalmente a mãe que fica mais próxima e tudo, de uma criança autista, principalmente as severas, é semelhante ao estresse vivido por um soldado em combate. Então tem um estudo científico sobre isso. É mesmo? Sim. Que coisa interessante. Ninguém pensa nisso, né? Mas como eu falei até na palestra hoje, para algumas famílias o dia não tem 24 horas, é como se tivesse 36 horas. É um dia que não acaba nunca, porque o dia seguinte parece que está sempre começando, como naqueles filmes que o dia começa sempre de novo e as coisas não saem do lugar, porque a família está ali tolhida e não tem acesso, às vezes, aos tratamentos que podem fazer toda a diferença. E por mais que eles sejam intensivos e, às vezes, mais dispendiosos no início da vida, no final das contas, pensando matematicamente na economia, acaba saindo mais barato para a sociedade, porque vai fazer tratamento durante menos tempo. E tem maiores possibilidades de inclusão depois, de independência, inclusão no mercado de trabalho, de produção. Então, a conta sempre fecha no positivo para quem consegue os tratamentos adequados e que, na maioria das vezes, eu sou impotente quanto a isso, a família é impotente também. Então, há necessidade dos advogados, parceiros e tudo, né,
nessa luta mesmo, né? Nesse caminho. Mas é um caminho que a gente fica muito feliz, porque você muda a vida de uma família. Então, os agradecimentos e tudo, não vou falar muito, a gente se emociona, né? Mas os agradecimentos assim não tem preço, sabe? Uma grande satisfação. Eu não sei, você já recebeu algum tipo de honorários inusitado ou presente inusitado de famílias agradecidas? Eu nunca recebia. Mas acho que o maior presente que a gente recebe, por exemplo, é uma mãe ou um pai, né? Porque a gente falava dos pais também, é que quando recebe, por exemplo, uma criança que eu tenho um caso muito emblemático lá no escritório em relação a uma criança que só comia biscoito maisena. Almoço, café da manhã e jantar de biscoito maisena. Então, quando começou a fazer a terapia da seletividade alimentar, essa criança conseguiu fazer a introdução do primeiro alimento, que foi um macarrão. E a mãe mandou esse vídeo. Então, todos do escritório ficaram muito felizes, né? Porque a criança realmente tá tendo uma evolução no prognóstico. Mas por quê? Porque a família deu o primeiro passo de acesso à saúde, buscando um médico especializado e buscou profissionais especializados, até que a gente fosse buscar o judiciário, porque realmente dentro do plano de saúde não conseguiu. Mas foi o que o doutor Mauro acabou de falar. Hoje ele tem essa seletividade alimentar sendo bem trabalhada. No futuro possa até não ter mais. Ele precisa, né? Hoje ele é uma criança autista, a gente fala muito de criança, mas tem os adultos que a gente também não pode esquecer, mas ele precisa, né, fazer terapias para que entre no mercado de trabalho, vá para uma faculdade e tenha a sua independência. Vai ter os entraves do autismo imposto, porque é uma condição, vai ter, mas é necessário realmente esse tratamento multidisciplinar com equipe especializada. Sem isso, a gente não consegue avançar. Para mim, o melhor presente foi esse. Eu nunca recebi presente inusitado, não. Você recebeu, doutor Mauro? Tem histórias e histórias. Então, o melhor presente é sempre o elogio. E tem o presente que ele é invisível, porque eu brinco até no consultório, às vezes chega a família, eu já sei que a criança melhorou bem pela fisionomia da mãe. Né, que é diferente da consulta anterior. Então eu pergunto, está melhor, está bem melhor? Sim, é outra pessoa, é uma outra energia. Então isso é bem legal. Agora, de diferente, teve uma mãe uma vez, em questão de pagamento tudo, ela errou e queria pagar um pouco a mais. Então ela queria que fosse gorjeta. Eu falei, olha, mas médico não aceita gorjeta. Isso não existe. Se a senhora quiser me agradar, a senhora assim, traz um panetone no Natal, um vinho. Então, naquele Natal, deixou de ser consultório e parecia fábrica de panetone, porque ela colocou num grupo. Então, eu recebi panetone, que eu acho que eu precisava de um caminhão para fazer o transporte. Sério? E fora vinho também, né? Então, tinha ali para... Muito legal isso. E que eu falei, porque eu adoro panetone, eu amo, né? E vinho? Precisa gostar também. Menos, mas mais o panetone mesmo, sem vergonha nenhuma, eu amo aquele negócio. Então, foi assim, muito engraçado, né? Porque as pessoas assim levavam panetone. Eu não tinha onde botar panetone dentro da minha sala. Muito legal, diferente, né? Gratidão. E é o carinho. A gratidão. O amor. É o carinho, amor, né? A gente forma um vínculo, né? Tem famílias que eu acompanho há 17 anos, 20 anos, enfim. E o doutor se emociona com os casos? Me emociono, sim. Muito internamente, às vezes na hora a gente transparece, claro. Mas é o que dá força para ir adiante, porque o médico dessa área, dependendo de como ele funciona, também o dia não acaba nunca, porque desde a hora que acorda até a hora que dorme, muito sofrimento, muita angústia. Muitas famílias atrás de você, não tem feriado, não tem férias. Eu já me acostumei de férias que tem que responder mensagem todo dia, vai ter que ligar, vai ter que continuar trabalhando. Claro. Você só muda o local que você trabalha, mas você não para mais de trabalhar. Mas faz parte quando a gente tem um resultado positivo, é o que alimenta, né? Que bacana. Doutora Viviane é mais braba. Eu sou braba. Mas não... Não é não? Mas eu também sou. Martelada do Thor. Eu sou sério, eu sou rigoroso também. Mas você se emociona também? Me emociono, eu me emociono. Inclusive, eu fui fazer uma sustentação oral, inclusive falei desse caso emblemático do escritório, onde dentro do tribunal era uma câmara onde tem entendimento pelo rol taxativo e consegui a reversão da decisão. Então, a criança teve, inclusive,
teve a suspensão da liminar, consegui reverter a decisão e a criança manteve, que foi exatamente esse caso que eu acabei de falar. E a criança segue com o tratamento. Mas advogado nunca deixa de ser advogado nas férias e médico nunca deixa de ser médico nas férias. A gente é advogado 24 horas, médico 24 horas, e a gente, quando trabalha com saúde, a gente precisa sempre estar aberto à escuta ativa. Porque hoje, muitas das vezes, as pessoas não têm tempo de ouvir o outro. E muitas das vezes, por exemplo, quando eu faço consultoria lá no meu escritório com as mães, eu primeiro escuto o que elas querem falar, porque muitas das vezes ela não sabe, não tem nenhuma amiga, não tem uma rede de apoio, não tem uma avó, um avô, não tem ninguém, absolutamente ninguém. Então, o advogado ali no primeiro, apesar de eu parecer durona, eu gosto muito de ouvir as mães. Claro. Porque muitas das coisas que acontecem dessa questão de um soldado em guerra, que realmente tem esse artigo científico, do qual eu já até li, e a gente até debate muito, eu e o Dr. Mauro Lins, a gente precisa trabalhar muito com essas mães, porque elas realmente estão muito desgastadas. Então, a gente precisa fazer um atendimento humanizado. Então, apesar de ser dura, não sou tanto assim, não. Brincadeira. Nosso tempo é curto, senão aqui a gente ficaria... Mas, doutora, já teve casos da mãe chegar, desabafar, que a gente sabe que é um momento que desabafo, e a doutora olhar e falar assim, mas isso não é caso jurídico? Sim. Vai para casa, então vai para o doutor. Sim, casos assim, e casos principalmente com prescrições, aí eu vou falar, prescrições médicas que sem evidências científicas. Tratamentos que não têm nenhuma evidência comprovada. Então, entrar com ações judiciais assim é uma aventura jurídica. Então, eu falo para a família, olha, não pode, e casos também de situações que realmente não é caso de demanda, né, do judiciário, nem tudo se deságua no judiciário. Às vezes, principalmente quando eu atuo com escola também, muitas das vezes a gente consegue a solução do conflito de forma administrativa, com uma conversa, coisa que muitas das vezes hoje as pessoas não têm, elas querem na base da briga, né? Então, a gente consegue aí, eu tento sempre compor o conflito e sempre orientar da forma mais consciente. E, doutor, para a gente quase que finalizar, como foi o desafio da pandemia com crianças que, de repente, deixaram de ter acesso a tratamentos, porque todo mundo parou, né? Como foi o desafio do trabalho foi assustador. Pandemia? Eu parei apenas no período que foi recomendado, que, se eu não me engano, foi no Rio 16 ou 18 de março de 2020, e assim que liberaram, logo que em junho, eu voltei a atender presencialmente, de máscara, com os cuidados e tudo. Então, enfrentei. Um tempo depois eu tive Covid e tudo, né? Enfim. Mas faz parte. O que está falando em guerra, o soldado não pode fugir da guerra. Exato. Né? Então, o médico, você tem que contar com ele nessas horas. Foi um desafio. Abri um pouco mais a minha mente para o atendimento online, que eu tinha restrições, mas hoje em dia está cada vez mais modernizado e passou a ser autorizado, porque antigamente não era permitido, embora muitos fizessem. Então, isso também abriu a minha mente. E eu poderia dizer que as consequências da pandemia no desenvolvimento infantil e nos pacientes que eu já acompanhava, essas consequências começaram a aparecer mais agora, final de 2021 e muito em 2022. Então, tenho visto crianças mais graves do que nunca. Acho que toda essa situação mexeu com a mente, com comportamento, ansiedade, depressão de adultos, de todos com a vida nós, resolvida, né? adultos assim, bem, né? Sim. Então, imagina com essas crianças, com essas famílias, com confinamento, a questão do tempo de tela, que não é bem o objetivo daqui hoje. Nós temos também as crianças da geração C, ou chamada geração Covid, que não tem diagnóstico, mas tem atrasos pela exposição excessiva à tela, pelo menor contato social. Tem estudo mostrando por A mais B que essas crianças passaram a ouvir um número significativamente menor de palavras durante o dia, mesmo com os pais em casa, e isso impacta a linguagem. Teve um estudo com um dispositivo que ele, colocado assim na criança, ele monitora quantas palavras a criança ouviu em um dia, e ele consegue distinguir se foi um pigarro, se foi uma campainha, não é qualquer som, é o som de um humano falando. Então ficou claro que essas crianças ouviram muito menos palavras, com atrasos no desenvolvimento da linguagem, que confunde mais a gente no consultório ainda hoje em dia, que a gente não sabe se a criança que está chegando é um autismo suspeito, é uma mistura de tudo isso, e tem crianças que talvez não tenham um diagnóstico, elas estão atrasadas
por conta dessa situação. É a situação que tinha na época. A gente não vai discutir isso agora. Sim. As providências foram as providências que tiveram que ser tomadas. Exato. Mas, assim, tiveram as repercussões no desenvolvimento. Sensacional. Gente, olha, ficaria aqui a tarde toda com vocês. Agradeço imensamente a participação. Queria saber apenas aí as últimas palavras. Umas palavras sobre o Congresso. O que vocês acham? Eu sei que vocês já comentaram alguma coisa, mas qual a expectativa? Estava alta, né, nesse congresso. Estava conversando com o Dr. Mauro, né, e o pessoal da minha comissão, que é da Comissão Nacional de Direito dos Autistas, e tem também um representante da regional, que é o Dr. Denis, e a gente estava falando, inclusive, da importância desse congresso, onde vários temas se unem, né, autismo falando com bioética, falando com direito médico, falando com direito da saúde. Então, um congresso maravilhoso, muito bem organizado, e aí já deixo aqui de antemão um agradecimento para o Dr. Esdras por essa oportunidade, por abrir a porta para nós advogados, e a doutora Márcia Cavalcante, que eu vou falar em particular, porque ela colocou esse congresso também para gerar, porque gerir, né, esse congresso, fazer a gestão do congresso não é tão fácil, porque são mais de 50 palestrantes. Então, um congresso grandioso e muito maravilhoso. Eu estou bem feliz, porque é um congresso diferente de onde eu frequento, nos congressos médicos, que eu já tive o meu momento, assim, digamos, de professor, como palestrante, e no restante eu sou aluno. O que é maravilhoso, porque você está aprendendo, tem novidade, a mente fica ali depois, aquele brilhinho nos olhos, que são as coisas que movem a gente, né? Que bacana, muito bom. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a você pela participação. E para vocês, até a próxima.